Seu meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós continuamos os nossos estudos na carta de Paulo aos Filipenses. Nós já iniciamos o capítulo 2 da carta e hoje a gente vai terminar o capítulo 2 e nós vamos prosseguir um pouquinho mais para frente no capítulo 3 da carta de Paulo aos Filipenses. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor. Pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar os seus mistérios. Muito bem, uma vez que Paulo apresenta o padrão de um cristão, agora ele começa a falar sobre os seus planos futuros. O que ele pretende fazer, o que ele gostaria de fazer. Ele fala que ele pretende fazer uma visita. Ele pretende voltar a Filipos. E, por enquanto, como ele não pode, ele tende a deixar que Timóteo faça também esta visita. Então, ele promete tanto a visita de Timóteo, né? Inclusive, ele começa a recomendar, a falar, dar boas recomendações, tanto de Timóteo quanto de Epafrodito. Né? E ele diz que assim que é possível, ele vai pessoalmente até Filipos. Esses são os seus planos. Quem era Timóteo? Quem era Filipe? Né? Então, Timóteo é uma pessoa por quem Paulo tem o maior carinho, o maior cuidado. Ele ressalta as qualidades espirituais de Timóteo, então ele entende que Timóteo é uma pessoa bastante espiritual, ou seja, ele não se preocupa com as coisas materiais de forma inconveniente, e ele se preocupa sim com as questões espirituais, com a obediência, com a palavra, com os ensinamentos. E Paulo confia no trabalho de Timóteo, mesmo porque este Timóteo é tido como o filho espiritual de Paulo. Então, dizem os estudiosos da palavra de Deus que quem converteu Timóteo, quem ensinou Timóteo, quem fez toda a preparação de Timóteo, inclusive para o ministério, foi Paulo. Então, Paulo e Timóteo compartilhavam o ministério. Por isso, essa confiança que ele tinha em Timóteo. Epafrodito é uma outra pessoa bastante conhecida na igreja de Filipos. O nome Epafrodito quer dizer encantador ou amável. E ele foi mandado de Filipos para Paulo, para auxiliar Paulo, para ser o ajudador de Paulo. E quando ele veio até Paulo, ele trouxe não só cartas, né, da igreja, mas também as ofertas que os filipenses haviam recolhido e que estavam então entregando para Paulo. Então, Epafrodito foi portador de boas notícias, de coisas boas, tanto as cartas quanto as ofertas. E agora, quando ele foi até lá, ele acabou, no caminho, ele acabou ficando doente. Não se sabe qual foi a doença, porque nós não vamos encontrar isso na palavra, não há esta indicação de qual era a doença e qual era a gravidade da doença. Nós sabemos, sim, pelo que Paulo fala, que esta doença foi uma doença que quase matou Epafrodito. Então, nós vemos que nós não sabemos qual era o grau de gravidade, mas que ela era grave no sentido de que quase veio a matar, então, Epafrodito.
Como então Epafrodito e Timóteo estavam juntos de Paulo e Timóteo não poderia ir imediatamente, Paulo pensou o seguinte: bom, é melhor agora, porque eles estão preocupados com Epafrodito, é melhor agora que Epafrodito volte. Ele volta, liberava então as funções de Epafrodito, porque ele, desta forma, seria melhor que ele voltasse para casa, voltasse para os seus, né? E levasse as recomendações todas. Né? Epafrodito era uma pessoa também bastante considerada por Paulo, né? Ele é chamado de irmão, ele é chamado de cooperador e companheiro de lutas, ou seja, não era qualquer pessoa, era uma pessoa bastante importante na vida de Paulo e no ministério ali de Paulo e de todos aqueles que estavam auxiliando na igreja. Bom, agora começa a advertir, a chamar atenção, prestem atenção naqueles que estão aí na igreja. Então ele começa a fazer uma advertência, né? E ele fala assim: olha que palavra pesada que Paulo usa. Né? Ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Bom, então nós temos aqui três coisas diferentes. Quando ele diz acautelai-vos dos cães, ele está chamando algumas pessoas de cães. Isto era um xingão muito grande. Por quê? Os judeus chamavam os gentios de cães. O que eles queriam dizer quando eles chamavam os gentios de cães? Eles queriam dizer que eles eram insignificantes, que eles eram imundos, que eles eram homens ruins. Por quê? Cão, naquela cultura, naquela sociedade, naquela época, era um animal imundo. Não era um animal como hoje nós vemos os cães. Está dentro de casa, a gente gosta. Tem algumas pessoas que até tratam como se fossem da família. Né? Não, não era assim. Cão, naquela época, era um animal imundo, eles não gostavam de cães. Portanto, os judeus chamavam os gentios de cães, porque eles eram imundos, exatamente porque eles não compartilhavam as leis dos judeus. Então eram homens maus, eram homens dissolutos, pecadores. Ora, quando os novos convertidos, gentios, estavam indo para o cristianismo, quando eles se juntavam à igreja, quando eles eram novos cristãos, quando eles eram novos convertidos, os judeus continuavam chamando agora estes convertidos de cães. De cães. Estes judeus, eles não entendiam a falta de circuncisão, eles achavam que tinha que ser circuncidado, até os judeus cristãos achavam isso, né? Que para que um gentil fosse convertido, ele primeiro precisava passar pela circuncisão para depois ser convertido. Então, o que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está chamando aquelas pessoas que xingavam os novos convertidos de cães, ele está dizendo: vocês são cães, vocês são imundos, vocês são homens maus, vocês são pecadores, vocês são dissolutos. Vocês que são maus obreiros, que vocês não fazem a obra de Deus, fazem errado e pervertem a verdadeira obra de Deus. Vocês que são da falsa circuncisão, porque a circuncisão verdadeira não é a circuncisão na carne, mas é a circuncisão no coração. Então, Paulo está chamando a atenção destas pessoas, nos Filipenses, para
a estes maus que estavam pervertendo a igreja. Então, esta é uma advertência de Paulo. Paulo argumenta isso tudo, ele explica, ele não é uma pessoa que simplesmente, eu vou chamá-los de cães, eu vou dizer que eles são maus, eu vou dizer que eles são falsos e pronto. Não, ele explica toda esta condição nova, este posicionamento novo. Então ele está dizendo que não é o que está na carne, não é o que está na lei, não é o que está como sempre foi. Não. Não é mais material, não é mais físico, é espírito. E é o espírito que está fortalecendo esta nova aliança, esta aliança que foi trazida por Cristo e que ainda está baseada tanto na adoração quanto na obediência, porque eles deveriam ser obedientes à palavra de Deus, porque todo o ministério de Cristo estava previsto na lei, nos profetas. Tudo isso já estava previsto. Eles é que não estavam sendo obedientes, eles é que não estavam sendo claros nisso, eles estavam cegos. Estes falsos mestres, que ele chama de mestres judaizantes, porque eles queriam que fosse feita a circuncisão para antes da conversão, então eles eram judaizantes, eles queriam tornar judeu para daí ir para a mensagem de Cristo. Estes mestres, eles estavam errados, eles estavam confiando numa circuncisão, num ritual externo, num ritual material e físico, quando não era mais assim. Eles estavam incorrendo no mesmo erro de sempre. E este erro, dizia Paulo, é fatal. Fatal por quê? Porque eles estavam perdendo a salvação, porque eles não estavam entendendo ou não queriam entender, eles não queriam abrir os olhos, não queriam abrir o coração para a verdadeira mensagem. O engano da antiga aliança. A antiga aliança já estava morta. Por quê? Porque Cristo veio trazer uma nova aliança. Não era fundada em lei, não era fundada em ritual externo, era fundado na fé, na graça, na misericórdia de Deus. E estes velhos não entendiam isso. Eles não aceitavam isso. E eles estavam errados e estavam querendo perverter a igreja. Ensinos errados. Paulo agora começa a se defender porque Paulo estava sendo acusado por eles. Eles começavam a criticar Paulo. E Paulo dizia, não, espera um pouquinho, eu sou um verdadeiro judeu. O que é ser um verdadeiro judeu? E ele começa a explicar o quanto judeu ele era. Porque eles estavam falando coisas erradas. Eles se achavam judeus, eles se achavam perfeitos, eles se achavam o máximo. E Paulo diz, opa, pera um pouquinho, então judeu eu também sou. Muito melhor ainda. Por quê? Olha que coisa interessante. Paulo, ele é judeu de nascimento porque ele é descendente da tribo de Benjamim. Da tribo de Benjamim. Benjamim foi o segundo filho, ele e José foram filhos de Jacó com Raquel. Foram os únicos filhos que Raquel teve. Todos os outros foram com a sua escrava. E eram tidos como filhos de Jacó. Mas veja, Benjamim e José eram nascidos de Raquel. Eram nascidos de Raquel. E olha que coisa interessante. Todos os filhos de Jacó nasceram fora da terra da promessa. Nasceram lá na terra de Raquel.
Quando Jacó veio para a sua terra, Raquel estava grávida. E quando Raquel deu à luz, Benjamim nasceu já na terra da promessa. Então, dos 12 filhos de Jacó, só um nasceu na terra da promessa, que foi Benjamim. Paulo tem um nome antigo, um nome judeu. O nome judeu dele é Saulo. Depois ele mudou o nome, né? Ele adaptou o nome para Paulo. Hoje nós conhecemos como Paulo, mas o nome dele era Saulo, o nome judeu dele. Saulo, na escrita judia, é semelhante a Saul. Então, Saulo e Saul são benjamitas, e Saul foi o primeiro rei dos israelitas. A tribo de Benjamim foi a única que resistiu aos abusos das culturas pagãs. Foi a única que não caiu em desobediência, em paganismo, em heresia. Então, olha o que Paulo está dizendo. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou da tribo de Benjamim. Eu sou judeu nascido em Terra Santa. Os meus ancestrais nunca se contaminaram. Digo mais, ele foi circuncidado ao 8º dia. O dia correto para a circuncisão é o 8º dia. E ele foi circuncidado no 8º dia, ou seja, ele era cumpridor da lei. Até quando criança, porque os seus pais cumpriam a lei por ele aqui. Ele foi educado falando o hebraico. A maioria ali falava grego, porque era uma dominação grega. Uma dominação grega. Depois ficou dominação romana. Mas na época eles falavam o grego. O grego era a linguagem que se falava ali. Menos Paulo. Paulo falava hebraico. Ele era, dentre os judeus, de um conjunto de pessoas que nós já conhecemos, se chama fariseu. Ele era um fariseu até o fim. O que quer dizer ser um fariseu? Queria dizer que ele era cuidadoso, zeloso, fervoroso, cumpridor da lei mosaica, ou seja, da lei escrita e das tradições. Ele não era saduceu, ele era fariseu. Tá? Portanto, muito mais ligado à lei. Tanto isto é que no início do seu ministério, quando os cristãos começaram a aparecer, né, ele era um perseguidor dos cristãos. Ele era um perseguidor dos cristãos. Ele ia de cidade em cidade buscando cristãos para ser preso por causa do seu zelo. Ele era um perseguidor. Por que ele parou de ser perseguidor? Porque ele foi alcançado por Cristo. E aí ele começa a dizer, não, eu sou um verdadeiro cristão também. Por que eu sou um verdadeiro cristão? Uma coisa não tinha nada a ver com outra, muito pelo contrário, porque todo o fundamento estava ali. Né? Paulo, ele considera tudo isso que ele contou como perda, como zero, como coisa errada, como refúgio. Refúgio é coisa que se joga fora, refúgio é coisa que não se aproveita, é lixo. Ele diz isso. Eu considero tudo isso lixo. Por quê? Porque eu fui tocado por Deus. Eu fui alcançado pela misericórdia de Deus. Quando eu estava indo para Damasco, perseguir os cristãos, Jesus se encontra comigo e ele me chama. Nós já vimos essa história, o amado lembra dessa história. Ele foi alcançado no caminho para Damasco. E dali para frente, ele se torna um cristão. Ele cumpriu todos os rituais, todos os cerimoniais
Nada, nada, nada que Cristo tenha explicado, Cristo tenha ensinado, nada ele deixou para trás. Muito pelo contrário, ele era defensor disso e ele ia de cidade em cidade ensinando, ele ia de cidade em cidade mostrando o verdadeiro ensinamento de Cristo. E ele diz que ele busca ser achado nele. Como assim achado nele? Que ele quer estar em Cristo. Estar em Cristo é uma posição. Ele quer ser achado em Cristo, ser justificado por Cristo, para que ele possa entrar na presença de Deus, porque não é qualquer um que entra na presença de Deus, tem que estar achado justo. Ele, pela sua própria justiça, não consegue, mas pela justiça que Jesus trouxe, ele consegue. Ele tem uma posição. Tudo que ele tentou fazer como judeu não funcionou. Ele não conseguia nada disso, pela lei ele não conseguia nada disso, mas agora ele estava em Jesus, agora ele tinha uma outra posição, agora ele tinha, pela graça de Deus, ele tinha se encontrado com Jesus e ele podia ser aceito na presença de Deus. Porque nós só podemos estar na presença de Deus se nós estivermos justificados pelo sangue de Jesus. Não vai além. Ele começa a confrontar agora as coisas. Então ele faz um contraste entre a justiça própria, aquela justiça que Paulo tinha na lei, que todos estes judeus legalistas que querem a lei, toda esta justiça da lei, não traz na presença de Deus. Não justifica nada. Muito pelo contrário. A justiça da lei condena. Mas a justiça de Deus, trazida por Cristo, esta liberta. Esta faz com que a pessoa possa estar na presença de Deus. A justiça de Deus é concedida, nos é dada. Não porque eu mereço, não porque você merece, não porque Paulo merecia, nenhum de nós merece. Porque nós somos pecadores. Amados, nós somos pecadores. A justiça nos foi dada por graça, por misericórdia, porque Jesus, que não era pecador, conquistou esta justiça na cruz. Eu não mereço, mas Jesus me deu. Ele me deu uma justiça pelo amor, pela misericórdia, pela graça de Deus. Mas por que eu tenho esta justiça? Esta justiça existe, você tem essa justiça e todos os que professam, que confessam, todos os que têm fé alcançam essa justiça, porque ela está ao alcance da nossa mão. Ela está ao nosso alcance. Nós a alcançamos por causa da fé. A fé neste nome. A fé em Cristo Jesus. Olha lá como Paulo, me ajuda a fechar este vídeo. Seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me, ficando igual com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Igual na morte, igual na vida eterna, na ressurreição. Amém, amados? Bons estudos.